na monarquia. Nós queremos um rei igual às demais nações, não é? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando você começa a estudar a Bíblia, tem alguns pontos muito interessantes, umas coisas às vezes até um pouco intrigantes, né? Alguns pontos um pouco intrigantes, mas alguns pontos muito interessantes. Quando você olha para a vida de Samuel, o último juiz do povo de Israel, nós vemos que ele foi um homem que deixou um legado tremendo, um homem santo de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que era respeitado pelo povo de Israel, era respeitado pelos anciãos de Israel, não é? Mas a Bíblia Sagrada diz que Samuel teve 2 filhos. Nós falamos no ensino passado a respeito de pais gerarem bons filhos, maus pais gerarem bons filhos, bons pais gerarem maus filhos, maus pais gerarem maus filhos e bons pais gerar bons filhos. Nós falamos isso, né? Então entendemos que nem sempre também tudo é hereditariedade, né? Tem coisas que é hereditário, mas tem coisas que não. Então nós aprendemos na questão, quando nós estávamos falando de Jeorão, o rei que morreu e não deixou saudades, nós falamos a respeito de reis que eram maus reis, geraram maus filhos, bons reis que geraram maus filhos, bons reis que geraram bons filhos e bons reis que geraram maus filhos. Então tem toda essa questão. E nós vemos que Samuel, sendo este homem de Deus, mas ele gerou 2 filhos, um chamava Joel e o outro chamava Abias. Aí nós lemos no texto, olha lá, coloca lá para nós, irmão Eliel, capítulo 8, a partir do primeiro versículo de 1 Samuel, vamos ver, olha lá, olha o que a Bíblia diz. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Ou seja, ele era um juiz de Israel, ele envelhece e ele constitui os 2 filhos dele para serem juízes em Israel. Mas olha o que a Bíblia diz: e era o nome do seu filho primogênito Joel, o mais velho Joel, e o segundo Abias, e eles foram juízes na cidade de Berseba, certo? Olha o versículo 3: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, do seu pai, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. O que quer dizer isso? Eles foram juízes, que eles eram juízes comprados, eles não exerciam a justiça, não é? A verdadeira justiça eles não exerciam, eles não andaram nos caminhos do seu pai Samuel. E aí o que acontece? Versículo 4, olha lá o que a Bíblia diz: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. Ramá era a cidade era o lugar onde Samuel morava, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então o que você vai fazer, Samuel? Você vai constituir-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Eles chegaram e disseram: olha, Samuel, você está velho, os seus filhos você colocou como juiz, mas eles não estão sendo honestos, sendo juízes justos, eles estão aceitando suborno. Ou seja, um camarada mais rico chegava lá, molhava a mão dos dois, né, e eles, vocês sabem como que funciona isso até nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Como funciona isso? Então eles não aceitaram,
E eles chegaram ali e pediram um rei. Só, meus amados irmãos, que quando Samuel ele ouve isso, ele fica um pouco indignado, temeroso. Por quê? Porque até o momento quem estava reinando sobre o povo de Israel era o próprio Deus, através da vida dos juízes. Era uma longa história que estava vindo, Deus reinando através dos juízes. Mas agora eles rejeitam essa teocracia e querem o sistema monárquico, da monarquia. Não, nós queremos reis igual todas as nações. E Samuel diz: não, eu vou orar ao Senhor, vou buscar a Deus, porque esse negócio não está certo não. E quando ele ora ao Senhor, Deus diz: olha, Samuel, ouve o que o povo quer, atende o pedido do povo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Sabe o que o povo de Israel, sabe qual que foi a pior decisão, ou a pior conclusão que o povo de Israel chegou? O povo de Israel, eles chegaram à conclusão que eles sofriam tudo aquilo que eles sofriam, sendo oprimidos por outros povos e tantas coisas mais, porque eles não tinham rei sobre eles, eles não tinham um reinado potente, um exército potente. Até inclusive ele diz assim: constitui rei sobre nós, para que vá na frente nossa nas guerras, não é? Olha o que eles pensavam. Esse negócio de Deus governar sobre nós, aí nós não tem rei, nós não tem exército, ninguém toma frente nas batalhas, e nós estamos sempre sendo subjugados pelas nações vizinhas nossas. Olha o que eles pensaram. Mas nós sabemos, amados, que o povo de Israel, eles sofriam tudo isso por causa da desobediência a Deus, por causa dos seus pecados de idolatria, seus pecados de teimosia, não é? Rebelião contra o Senhor, porque sempre quando eles rebelavam contra o Senhor suscitava inimigos contra eles, nações ímpias, nações pagãs, e as nações vinham, guerreavam contra eles, subjugavam eles, escravizavam eles, para que eles pudessem voltar a buscar a Deus novamente. Isso às vezes não acontece conosco, irmãos? Às vezes acontece conosco, quando está tudo bem, quando está indo tudo bem na nossa vida, nós damos aquela relaxada, não oramos, não temos um devocional com Deus, não nos preocupamos em estudar a palavra de Deus, não nos preocupamos em dedicar um momento de jejum e consagração a Deus, porque está tudo bem. Mas quando Deus, Ele quer nos chamar para perto dEle, então Ele pega e dá uma coxadinha, né? Uma coxadinha aí, a gente, oh meu Deus, tem misericórdia, né? Preciso jejuar, preciso consagrar, meu Deus, eu preciso buscar a Deus. Sim. E é o que acontecia com o povo de Israel. Então não é por causa do reinado, do sistema de reinado da época que era a teocracia, que Deus reinava sobre eles, mas era por causa do pecado deles. Mas, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o próprio Moisés, Deus já tinha, olha aqui, Moisés já havia previsto que um dia Israel ficaria descontente com o governo teocrático. Coloca para nós lá, irmão Eliel, Gênesis capítulo 17, versículo 14 e 15. Olha para vocês verem. Moisés lá em Gênesis, ele já fala isso, ó. Vamos lá. Gênesis capítulo 17,
versículo 14 e 15. Ó, será que é esse? É que eu não fiz a citação errada? Não. Eu acho que está errado. Eu acho que é Deuteronômio. Coloca Deuteronômio para mim. Vê se é Deuteronômio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu fiz a citação errada. Deuteronômio? Olha lá. É Deuteronômio. Deuteronômio 17, 15. Deixa eu só corrigir aqui. É Deuteronômio. Deuteronômio 17, 14 e 15. Olha lá. 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, Moisés estava falando com eles lá no deserto, certo? Aqui essas palavras Moisés estava falando no deserto. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres, olha para vocês verem como Deus é tremendo, já usando Moisés lá atrás, antes de entrar na terra, ó, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações, olha para vocês verem, gente, há quantos anos atrás, que estão em redor de mim, versículo 15, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Aí coloca para nós lá, irmão Eliel, Deuteronômio 28, 36. 28, 36. Só para nós completarmos aí esse pensamento. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à madeira. Aqui nesse capítulo está falando sobre os males da desobediência. No capítulo 27 fala dos benefícios da obediência, e no capítulo 28 fala sobre os males da desobediência. Quando vocês não obedecerem os meus mandamentos, quando vocês não guardarem os mandamentos, o Senhor te levará a ti e o teu rei. Ou seja, lá Moisés, lá no deserto, Deus já revelara para ele que eles entrariam na terra, e chegando lá na terra eles iam pedir um rei igual às outras nações. Olha que coisa linda que é a Bíblia Sagrada, né? Então nós vemos o povo de Israel pedindo este rei, certo? A partir, volta lá para nós, irmão Eliel, em 1 Samuel capítulo 8, o versículo 6. Olha lá. Então nós vemos o povo pedindo um rei. Olha lá. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor. Irmãos, então nós vemos aqui que, na verdade, olha como que, por isso que eu disse para vocês que a Bíblia, quando você começa a estudar a Bíblia, tem pontos da Bíblia que nos intriga, e tem pontos na Bíblia que você fica maravilhado. Por exemplo, Deus revelando a Moisés lá no deserto que o povo ia atravessar o deserto, entrar na terra de Canaã, e chegar lá na terra eles iam pedir um rei, certo? Agora, quando você olha para Gênesis 17, 6, coloca para nós lá, irmão, 17, 6, olha, ele já era uma promessa de Deus. Ó, Deus falando para Abraão, né? Coloca no versículo 1, irmão. Eu coloquei, eu fiz a citação de 6, então coloca no 1. Ó, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porém a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim,
eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então Deus não é pego de surpresa em momento nenhum, irmãos. Então, quando Samuel escutou aquele pedido, ele ficou temeroso. Meu Deus, vou orar ao Senhor. Isso, Samuel, isso aí eu já estou sabendo, faz muito tempo, não é? Eu já prometi para Abraão, pai dessa nação, que dele sairia muitos reis. Agora, irmãos, o que nós podemos aprender aqui é o seguinte: por que Deus disse para Samuel? Quando vocês leram o texto, eu não sei se vocês perceberam, mas no texto em si, Deus diz assim para Samuel: olha, Samuel, você vai ouvir o povo, vai colocar um rei lá, só que você convoca, ali quando fala o povo solenemente, o que é? Faz uma convocação do povo, e você vai falar para eles os bônus e os ônus. Né? A questão de constituir um rei não vai ter só benefício, vai ter os bônus, vai ter os ônus, vai custar para eles. Quando eles plantar, 10% da planta vai ter que ser para o rei, não está falando ali? Vai dizimar com a colheita, vai dizimar. E aí o que vai acontecer? Vai pegar seus filhos, vai levar para lá para ser escravo, para ser criado, para ser servo lá no rei, para servir o rei, para servir a família do rei. Ou seja, vai pegar o povo para sustentar os luxos do rei lá, tá? E aí não adianta clamar mais a mim, que eu não os ouvirei. E Samuel convoca o povo, fala tudo isso para o povo fala assim: não, nós queremos um rei. Aí Samuel diz para eles: ó, vai todo mundo para casa, porque nós não tem jeito, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Às vezes nós temos que aprender sobre a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita de Deus, a vontade diretiva de Deus. Existem certas coisas da nossa vida, irmão, que a gente fica tanto relutando com Deus, que Deus fala assim: não, você quer? Toma, mas arque com as suas consequências. Arque com as suas consequências. Ou seja, Deus queria governar sobre o seu povo, mas o seu povo não quis. Quiseram um rei igual às outras nações, né? E aí nós vemos então que Deus, ele não foi pego de surpresa, já estava tudo escrito lá atrás, que o povo chegaria lá, pediria um rei, e Deus até orientou: olha, vai chegar lá, o povo vai pedir um rei, mas eu só vou dizer a vocês, quando for constituir o rei, não constitui rei de povo estranho, constitui rei dentre os seus irmãos. Agora, por que nós, aí que às vezes intriga a gente, mas quando você vê todo este contexto que nós estamos falando aqui, irmãos, você vê que na verdade era plano de Deus constituir rei, sim, porque era promessa de Deus, mas era no tempo de Deus, não era no tempo do homem. Às vezes nós queremos que algo aconteça na nossa vida no nosso tempo, não no tempo de Deus, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos. Uma geração tão imediatista como a de hoje. Irmãos, vocês imaginam, vamos citar só um exemplo. Por exemplo, quando eu era criança, o meu maior sonho era assistir
assistir um programa de televisão. Meu maior sonho. Então nós morávamos em Minas, num lugar bem deserto, e aí nós íamos na cidadezinha mais próxima, chamada Poço Fundo. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Cidade de Poço Fundo. Lá na cidade de Poço Fundo tinha um tio, eu acho que era tio do meu pai, tio Aureliano. Na casa dele tinha uma televisão preta e branca. E aí, naquela televisão, para dar uma ilusão de ótica, eles colocavam, irmã Pamela, uma tela colorida, cheia de arco-íris, um azul, um vermelho, cada arco daquele de uma cor para dar uma ilusão um pouquinho mais colorida naquele preto e branco. Irmã, aquela imagem era toda chuviscada, não é? Era toda chuviscada. Na época, nem lembro quais eram os desenhos animados que passavam. Eu ficava vidrado, que alegria de ir na casa do meu tio para assistir. Uma lente na frente da... Era uma lente colorida, né? Que alegria! Hoje, irmãos, a gente vê as crianças, a minha neta, você dá o celular para ela é seletiva, ela pega ali, ela tem que ser o desenho que ela quer e tem que ser rápido, viu, irmã Pana? Não pode demorar muito. Se o sinal da internet começar, e nós não somos assim, às vezes você quer ver alguma coisa nas redes sociais, se o dedo travar um pouquinho, você já fala, meu Deus, mas essa internet minha é muito... Então, ou seja, irmãos, hoje nós estamos na era assim, ó, do estalar de dedo, que as coisas têm que acontecer o mais rápido possível. Agora imagine o povo de Israel, irmãos. Eles queriam o rei, queriam que acontecesse no tempo deles. É por isso que Deus, ele reprova a atitude deles. Não era no tempo deles, era no tempo de Deus. Mas eles pediram. E como já estava todo escrito, Deus então já tinha o rei preparado para eles. Então o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, o primeiro rei escolhido, que começou o governo monárquico ali em Israel, foi o rei Saul. E aí nós vemos então este rei, o rei Saul, nós vemos a partir do capítulo de número 9, nós vemos então como começa o processo da escolha do rei Saul. Na verdade, Deus já tinha escolhido o rei Saul, e o povo, eles acharam, se você começar a olhar, você começa a ler 1 Samuel capítulo 9, o povo fica todo alegre, escolhemos o rei, ou fica todo feliz, nós escolhemos o rei. Mas o rei já estava escolhido por Deus muito antes, né? Já estava escolhido por Deus muito antes. Mas aí nós vamos ver um pouco hoje, daqui a pouco eu já vou estar encerrando, então nós vamos falar hoje apenas dessa questão da transição do reino teocrático para o reino, monárquico, saindo da teocracia para a monarquia. E depois, nas demais quartas-feiras, nós vamos falar de algumas atitudes do rei Saul, e nós vamos aplicar na nossa vida essas atitudes do rei Saul, que não foram algumas atitudes boas, mas a maioria foram atitudes muito ruins. Então, nós colocamos aqui, rei Saul, o rei grande que ficou pequeno. O rei grande que ficou pequeno. Vocês vão ver quantas aplicações nós vamos fazer a respeito da vida do rei Saul. Mas nós vemos, amados, por que o rei grande que ficou pequeno? Porque o rei Saul, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o rei Saul era um rei de uma família muito humilde.
ele era um rei de uma família muito humilde. O pai dele, chamado Quis, da tribo de Benjamim, ele era um rei muito humilde, era um filho muito obediente ao pai, muito preocupado com o pai. Agora olha para vocês verem, para ele ter um encontro com Samuel, Deus promove uma perda de jumentas do seu pai. Para ele ter um encontro com Deus, Deus promove uma perda de jumentas do seu pai. Nós sabemos que as jumentas naquela época, jumentos, toda a parte de animais, principalmente cavalarias, elas eram muito utilizadas, elas eram muito valorizadas na época, né? Não tinha carro, não tinha aviões, então os meios de transporte, os meios de locomoção, a força bruta da época era através dos animais, bois, cavalos, jumentas e tantas coisas mais. E então, quando você olha para o capítulo 9, eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 9, e nós vemos que esse homem chamado Quis, ele tinha jumentas e as jumentas se perderam. Então o pai, ele pede para o seu filho chamado Saul a ir procurar estas jumentas. E a Bíblia diz que eles foram para várias cidades, passaram por vários lugares procurando essas jumentas. E não encontraram, já estavam há alguns dias procurando essas jumentas. Olha lá, e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Olha aí, por isso, irmãos, que nós temos que aprender com as virtudes das pessoas e com os seus defeitos. Saul, por isso que ele começou como um grande rei e tornou-se pequeno. Ele começou da forma certa. A gente olha, ele era um filho obediente ao pai, preocupado com o pai. Ele sai e aí ele fica vários dias procurando as jumentas, não encontra. Ele chega no moço, né, e ele diz assim: olha, vamos voltar, porque além do meu pai estar afligido por causa das jumentas, agora ele está aflito por causa de nós também, porque nós saímos e não voltamos, né? E aí, deixa eu ver qual versículo. É o versículo, nós estamos no 5. Olha lá, vamos continuar o 5, irmão. O 6, não 5 não, pode voltar ao 5. Vindo eles então, nós já lemos isso, né? Aflija por causa de nós. Versículo 6. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade. Ele disse para o moço que era para voltar. O moço disse para ele: eis que nesta cidade há um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? Versículo 8. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Ou seja, olha para vocês verem.
Saul, ele diz assim: olha, para nós ir procurar esse homem, nós não tem nada para oferecer para ele. Olha as qualidades desse homem. Ele tinha, irmã Jaqueline, todas as qualidades. Ele pensava lá no pai dele. E agora, para encontrar o homem de Deus, mas não tem como eu chegar. Nós sabemos que os nossos costumes, quando nós vamos procurar que na época era chamado de vidente, o profeta era chamado de vidente. Para procurar-se um vidente, até está no texto, vamos ler um pouco que vocês vão ver. Versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava de vidente, certo? Versículo 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Versículo 11. E subindo eles pela colina à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhe: está aqui o vidente? Versículo 12. E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, porque hoje veio a cidade, porque o povo tem hoje sacrifício no alto. Ou seja, as moças disseram para eles assim: vem rápido, porque Samuel veio à cidade hoje porque tem sacrifício, ele veio para oferecer sacrifício, então vem logo. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Imagina o respeito que Samuel tinha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje vocês vão achar ele. Olha aí, ou seja, olha como Deus, ele planeja tudo, irmãos. Ele planeja tudo. Ele faz Saul ir até ali na cidade, faz Samuel vir para a cidade para oferecer sacrifício, para promover o encontro deles ali, porque Saul tinha que ser ungido ali. O povo de Israel pedindo um rei e Deus já montando tudo, todo o cenário. Olha que coisa linda, irmãos. Como que é as coisas de Deus, né? Vamos lá, vamos continuar. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ele estava subindo para oferecer o sacrifício. Porém o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: olha o que o Senhor disse para ele: amanhã, a estas horas, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Ou seja, Deus já tinha falado para Samuel um dia antes: amanhã vai vir um homem lá de Benjamim, você vai ungir ele como capitão, como rei de Israel. Olha que coisa, irmãos. Como que a Bíblia é linda, como que o nosso Deus é lindo, como que Deus trabalha. Às vezes você está pensando em algo aqui, Deus já está trabalhando, irmã Vera, lá atrás. Deus já está trabalhando lá atrás. Aí quando acontece, Deus já preparou todo o cenário para acontecer, irmãos. Então vale a pena nós servirmos esse Deus. Vamos continuar. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Oh, aleluia. Ainda, e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: olha o que Saul disse: mostra-me, peço, onde está a casa do vidente. Né? Versículo 19. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no meu coração tu declararei. Tudo que está no teu coração tu declararei.
versículo 20: e quanto às jumentas, há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Samuel disse: Deus também já falou para mim, viu? Deus já falou para mim que você ia vir aqui, que eu ia te ungir, e Deus já falou para mim também que você pode ficar tranquilo, que a jumenta já achou também a jumenta, viu? Pode ficar tranquilo. Profeta de Deus, irmão, é profeta de Deus. Homem honrado, a Bíblia diz, nós lemos o versículo: homem honrado, e tudo que ele fala infalivelmente se cumpre. Aleluia. E a Bíblia, então nós vemos aí: e quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. Olha aí o que Samuel diz, ó: e para quem é todo o desejo de Israel, porém não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha o que Saul responde. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Olha, irmão, como era Saul, um homem humilde. Meu Deus, mas Samuel, o senhor está falando isso para mim? Que a preocupação, né? Que o povo diz: como assim? Eu sou da tribo menor que tem, e da tribo menor eu sou da família menor, eu sou menor. Irmãos, é por isso que Deus escolheu Saul. Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados. Espera aí, eu vou te pegar. Imagine, irmão, a cabeça de Saul, como é que ficou. Ele não imaginava. Como que Saul imaginava? Um moço humilde, que estava procurando as jumentas de seu pai, vai ao encontro do profeta para ser ungido rei de Israel. Irmão, se é eu, se é você, irmão Jorge, você não fica turbado com o negócio desse? Meu Deus, o que está acontecendo? Agora esse homem me pega, está todo esse povo convidado, coloca eu num lugar de destaque. Irmãos, quando Deus quer honrar a pessoa, quando Deus tem um plano na minha e na tua vida, nós não precisamos passar por cima de ninguém, não precisamos puxar tapete de ninguém, não precisamos fazer caveira de ninguém. É só nós mantermos na posição que Deus quer que nós estejamos. Aleluia. E o nome dele será glorificado na minha e na tua vida. Nós vemos aqui na vida deste homem chamado Saul. Olha lá: porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço, os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Versículo 23. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. Versículo 24. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Ou seja, Samuel disse: olha, isso aqui está reservado para você. Aleluia. Quando Deus quer honrar o homem, quando Deus quer honrar a mulher, aleluia, Ele usa situações, irmãos, situações às vezes muito atípicas na nossa vida, coisa que nunca aconteceu,
aleluia, e lá na frente você vai glorificar o nome dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para nós encerrarmos, eu já estou encerrando essa parte aqui, versículo 25. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado, aleluia. 26. E se levantou de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. Então, o 26, que nós estamos no versículo 26, 27, irmão. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Ele disse: agora o meu negócio é comigo, você e Deus. Manda o seu moço ir, que agora é o momento da unção. Aí nós vamos para o capítulo de número 10 e 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aleluia. Versículo 2: apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Aí o pai estava lá todo preocupado. Agora nós achamos a jumenta e o meu filho não volta. Sumiu meu filho. Achou a jumenta e meu filho não volta. E aí, irmãos, nós vamos colocar uma vírgula aqui. Aí nós vemos então que até aqui Deus ele prepara todo o cenário para ungir Saul. E aí, a partir de quarta-feira, nós vamos ver as experiências que Saul teve com Deus. Porque, irmãos, às vezes para você exercer alguma coisa para Deus, não é assim de qualquer maneira, não se cai de paraquedas, não. Saul, apesar dele ter todas essas virtudes, de ser um moço obediente ao pai, um moço humilde, um moço preocupado com as demais pessoas, mas ele teve que ter experiências com Deus. E isso nós vamos ver quarta-feira que vem. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, nós vamos colocar uma vírgula aqui e vamos falar deste grande rei que se tornou pequeno, chamado Saul. Amém? Deus abençoe a igreja.